noite, gente. Estamos aqui mais uma vez. Como prometido, vamos falar um pouquinho hoje sobre programação neurolinguística. Vou tentar falar um pouquinho, porque, gente, a PNL, como é chamada, é um assunto bastante extenso, tá? Vou falar um pouquinho da minha história com a PNL, né? Vou falar, além da minha história, vou contar como que eu tive contato com a PNL, vou falar um pouquinho da história da programação neurolinguística também, como ela surgiu, é bem interessante, dos benefícios, e no final, lógico, né? No final eu sempre procuro ler um texto que eu acho importante, já ficou uma característica minha nas minhas lives, né? E um pouquinho antes desse texto, gente, tá? Eu vou ensinar uma técnica para vocês. Como que é essa técnica? É uma técnica auto-aplicável. Você pode fazer para você mesmo. Lógico, né? Agora é só um en passant. Eu vou explicar um pouquinho o que é a PNL, como é que ela funciona, né? Quais os benefícios que ela traz, principalmente isso. Vamos lá então de início. Como é que eu fiz o primeiro curso de PNL, gente, tem já uns 15 anos, né? E é interessante porque quando me falaram, gente, eu duvidei muito, mas fui como um curioso e como falei, quero ver o que é isso, né? Se é tão simples assim mesmo, né? Se funciona principalmente, e tem mais. Depois que eu fiz o primeiro curso, né, porque o primeiro curso é o Practitioner, tem várias escolas em São Paulo que ministram esse curso, né, depois tem o Master, e para quem quer ser monitor, tem um curso de formação mais aprofundado, que é para você poder ministrar, né, aula de PNL. Mas vamos lá. Depois que eu me formei, depois que eu fiz o primeiro curso, eu fiquei vislumbrado, tá? O primeiro curso são em torno de 180 horas. Eu estudei mais de 1000 horas de PNL, tá? Não foi um dia nem dois, foram vários. Eu queria ter certeza que realmente aquilo funcionava. E aí eu queria atender pessoas. O que eu fiz antes? Eu fiquei um ano, gente, aplicando técnicas em mim mesmo. E eu tive resultados extraordinários. É impressionante como funciona a PNL. Porque você imagina, né? Se as técnicas são auto-aplicáveis, você sabe, né, o porquê que você, o para que você quer usar. E mesmo sabendo de tudo, você não consegue enganar a mente e ser enganado. A técnica funciona mesmo assim. É impressionante, né? E como eu falei, né, gente, eu atendi muita gente. Teve casos assim que em 2 técnicas o cara conseguiu se livrar de alguns traumas, alguns medos. É impressionante. Mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho, tá, sobre a história da PNL, né, como ela surgiu. Ela surgiu na década de 70 com 2 americanos, o Richard Bandler e o John Grinder. O que despertou neles o interesse de se aprofundar e aprender e desenvolver tudo isso? Na realidade, eu não lembro qual dos dois, se foi o Bandler ou se foi o Grinder. Um dos professores deles na faculdade pediu para um deles transcrever um trabalho. E ele percebeu que no fim, né, porque naquela época a gente não tinha internet, a gente não tinha computador ainda, né, na década de 70, bem no comecinho dos anos 70. E aí
ele descobriu que ele sabia tudo sobre aquele trabalho só pelo fato de transcrever aquilo. E ele quis entender o porquê daquilo. Qual foi a grande sacada dele? Por que algumas pessoas têm certas facilidades em desempenhar uma determinada tarefa e por que outros têm dificuldade? Qual é a razão de tudo isso? Qual é o mecanismo que dispara isso, que facilita para uns e dificulta para outros? Quer um exemplo básico? Falar em público. Muita gente tem medo de falar em público. Eu morria de medo. Gente, hoje eu adoro falar em público. É bem interessante. Como que eu mudei isso? Uma técnica. Uma ancoragem simples. Como eu falei no início, a PNL é um assunto bastante extenso. Não vai dar para falar sobre tudo, né? Em 20 minutos, meia hora, ok? Mas vamos lá. Vamos tentar passar o básico e no final a gente vai passar uma técnica como eu falei. E aí, o que eles fizeram? Eles tentaram primeiro com as coisas mais absurdas. Eu vou usar a mesma roupa que aquele cara usa e ver se eu consigo fazer a mesma coisa que ele faz. Lógico que não deu certo, né? E aí, depois de muito bater cabeça, estudar, verificar, aonde eles chegaram? Eles chegaram à conclusão de que o estado interno da pessoa, né, como a pessoa se sente, se ela não tem medo, se ela tem autoconfiança, e daí vai. São os fatores predominantes para que eu consiga, ou para que alguém consiga, desempenhar uma determinada tarefa, ou, né, desempenhar um determinado comportamento. Falando em comportamento, Einstein já dizia, eu acho que essa frase nem é dele, mas não importa. Se a gente fizer o que sempre fez, vai ter o mesmo resultado, certo? Imagina, né, que você vai numa entrevista de emprego, ou você precisa, né, dentro da sua empresa, fazer uma apresentação para a sua diretoria. E você se sente inseguro. Você não vai querer gaguejar, né? Numa situação dessa, não vai querer falhar. Você vai querer ter o seu máximo desempenho. Conclusão básica, tá? Do Grinder e do Bandler. Se uma pessoa consegue desempenhar bem uma tarefa, qualquer um pode. Qualquer pessoa outra pode também. Ok? E aí, você tem essa dificuldade. O que fazer para melhorar? Como eu falei, eu atendi várias pessoas. Uma delas é um caso que eu cito sempre, gente. Era um cara que na década de 70 também, ele trabalhava numa prefeitura, não lembro se era aqui em São Bernardo ou era em Santo André, e tinha um cofre gigante lá dentro. As pessoas entravam dentro do cofre. E ele entrou para pegar um documento e alguém, por uma brincadeira, trancou o cofre. E ele, o cara que foi trancado, era o único que tinha o segredo do cofre. E aí, como é que ele fez para sair? Foi um parto. E isso trouxe para ele medo de lugares fechados. Por exemplo, medo de elevador, medo até de entrar em carro, né? E ele precisava fazer uma viagem para os Estados Unidos para visitar o filho dele. O que ele fez? Ele veio me procurar. Gente, eu fiz 2 técnicas com ele. E eu falei, pedi para ele, quando você voltar de viagem, me procura, eu quero saber como é que foi. Ele disse que foi extraordinário. Gente, foram 2 técnicas. Cada uma não demorou mais do que meia hora. Então, vamos dizer que eu demorei com ele 1 hora de trabalho. Ele falou que foi muito legal. Ele brincou com as aeromoças. Bom, enfim, deu resultado.
E eu digo por mim também, tá? Quantas técnicas eu apliquei em mim, se eu falasse para você, se fosse falar há 10, 15 anos atrás, que um dia eu ia estar aqui falando ao vivo, eu ia falar nunca. Gente, nunca. Mas vamos lá. Vamos tentar passar um pouco mais de informações. Quais são os benefícios básicos que a programação neurolinguística traz para as pessoas? Ela melhora a eficiência da comunicação. Óbvio, né, gente? Se você não consegue falar em público, ou se você tem problemas com autoridades, são as coisas básicas que as pessoas têm as suas maiores dificuldades. Tem uma pergunta aqui, ó. Se a PNL ajuda para parar de fumar. Ajuda. Ajuda sim. Só que para vícios, tá, gente? O vício ele está muito intrínseco com coisas muito internas da pessoa. Mas, da mesma forma que a pessoa começou a fumar, né? No caso, eu estou citando o fumar, que é um dos vícios, ela pode parar também. Nada é mais forte do que a tua vontade. Nada. Ok? Então, dá sim para usar. Ok? Às vezes demora um pouquinho mais, mas é possível. Como eu já ouvi, não existe milagres. Existem pessoas que desenvolvem e que têm vontade de melhorar. Ok? Esse é o verdadeiro milagre. Voltando lá. De novo, tem mais uma pergunta. Medo de dirigir. Esse é um pouco mais fácil. Tá? Um pouco mais fácil de resolver. Tem muita gente que fala, eu até vi já várias vezes no post marcado lá, tire o seu medo de dirigir. É possível, gente, tá? Tudo é possível de você conseguir resolver. Basta querer. Ok? Ninguém salva ninguém. Você se salva. Porque nada vai além da tua vontade. A tua vontade sempre prevalece. A nossa vontade. Ok? Tem um grande cara aí que falou, a tua fé te curou. Ele nunca falou que curou ninguém. Ok? Então eu parto desse pressuposto. Tá bom? Como que a mente, ela guarda informações? A mente normalmente, basicamente, gente, tá? Grava por imagens. Se eu mudar, né, uma imagem que está relacionado a um comportamento, eu mudo aquele comportamento. Por que eu afirmo isso? Gente, eu fiz isso comigo. Por um ano. Eu mudei uma série de comportamentos que eu não gostava em mim. Eu mudei o meu comportamento, eu mudei a minha comunicação, minha comigo mesmo. Tá? Como eu disse, modela comportamentos e habilidades. Outra coisa que a PNL ajuda muito. Eu quero uma habilidade que eu não tenho. Eu posso incorporar ela em mim. Fiz isso com o meu filho pelo telefone. Ele mora em Portugal. Né? Pai, eu tenho esse problema. Vamos tentar com a PNL? Gente, pelo telefone. Funciona? Funciona. Funciona muito bem. Tá? E eu usei o telefone com ele sem imagem, só telefone normal, pelo WhatsApp, tá? Então funciona. Eu sou testemunha disso. Como então estão perguntando, eu atendo sim à distância e online, principalmente. Sabe por quê, gente? Se você está no seu ambiente, eu vou dizer, na sua zona de conforto, onde você se sente acolhido, você vai se entregar a você mais. Entendeu? Então, o seu ambiente, ele vai te favorecer muito. Também pode te prejudicar um pouco, de você ficar na zona de conforto. Mas aí, gente, como eu falei,
a sua habilidade, a sua vontade vai prevalecer. Sempre. Tá? Vamos lá. Vamos tentar, então, gente, passar muito rápido. Tá? Como é que é essa técnica que eu quero passar para vocês? Eu vou pedir, né? Eu vou pedir para você, quando você... e vou lembrar, gente, aqui me vem um monte de coisa na cabeça, às vezes, ao mesmo tempo, e às vezes eu não consigo acompanhar, não dá, tá, gente? Falar na mesma velocidade que o comportamento, que a mente trabalha, não dá. Bom, enfim. Se você tiver alguma dificuldade com essa técnica que eu vou passar, por quê? Ela serve para uma série de problemas, tá? Um monte. É só você voltar no vídeo aqui no Instagram, que ele vai ficar aí disponível, tá? Entra na minha página, ele vai ficar lá. E você vai ouvir ela de novo, quantas vezes você precisar, tá bom? E se você quiser e precisar tirar alguma dúvida, fala comigo. Estou à disposição também, ok? Mas vamos lá. Como eu disse agora há pouco, a nossa mente, o nosso cérebro, ele guarda as informações através de imagens. Então, nesse exercício, o que você tem que fazer basicamente? Tá? Eu peço para você, basicamente, para você mudar um comportamento. Tá? Que é um comportamento? Toda vez que acontece a minha reação é B. E eu não quero mais que o B. Eu não quero mais ter a reação B. Eu quero ter uma reação nova, que eu escolho para mim. Ok? Eu não quero mais que isso me atrapalhe. Por exemplo, na hora que eu vou falar com uma autoridade, eu quero falar como eu falo com qualquer pessoa. Com a minha mãe, com a minha esposa, por exemplo. Que eu falo com desenvoltura. De boa. Basicamente isso. Então, como fazer? Vamos lá. Então, eu vou pedir para que quando você for fazer o exercício, você vai ter que entrar dentro de você. Como isso? Feche os olhos. Relaxe. Respira pelo nariz e solta pelo nariz bem lentamente. Ok? E o que você faz? Você vai imaginar, quando você está desempenhando aquele comportamento, qual é a imagem que vem na tua mente. Ok? E aí, você vai imaginar se essa imagem é fixa, como um quadro, ou se ela é como um filme, em movimento. E aí você vai pegando outros detalhes. Primeiro, tá, é um filme ou é um quadro, é uma foto, uma imagem fixa. Se tem cor nessa foto ou nesse filme, se é preto e branco. Se tem cor, se é brilhante, se são tons pastéis. Que mais? Se tem som, lógico, som se for o filme, né? Você pode imaginar se essa imagem é lisa ou se é rústica. Como? Passa a mão na imagem. Você está imaginando, você faz o que você quiser. Tá? Se tem cheiro, se o cheiro é forte, se o cheiro é fraco, se é um cheiro ruim, se é um cheiro bom, se é perfumado, como eu falei, se é brilhante, se não é, que mais que tem numa imagem? Se a velocidade, no caso do filme, é rápida ou é lenta, né? Aí observa tudo isso. Tá, observei. Beleza, você pode parar por ali e depois continuar. Ou já de cara dar andamento. O que você vai experimentar? Tá, você pode, como eu falei, escrever tudo isso, a cada passo que você verificou nessa imagem, tá? É um filme, é rápido, é preto e branco, é colorido, é brilhante, enfim, tudo isso. Tem muita luz, pouca luz, né? Tem cheiro, tem sabor, ok? Qual é o sabor que tem?
Feito esse levantamento, vamos para a segunda etapa. Vamos modificar essa imagem. Essa imagem é aqui, está na sua mente. E aí, qual é o segredo? Gente, você é o diretor desse filme. Então, o que você mandar a mente fazer, ela vai obedecer. Tá? Disso você tem que ter a convicção. Essa é a sua responsabilidade que você tem que ter nesse exercício. Então, o que você faz? Muda. Começa a mudar alguns fatores, algumas coisas desse filme. Como eu falei, se é um quadro fixo, põe em movimento. Ok. Se isso melhorou, mantém. Se não melhorou, piorou, que pode acontecer, raramente, mas pode, volte para a condição anterior. Tá? E aí o que você faz? Muda na cor, muda no brilho, muda no cheiro, muda no tom, vai como se tivesse um dimer. Muda a luminosidade do filme até ficar bom para você. Muda na intensidade da cor até ficar bom. Mas bom, muito bom. Você não vai deixar pouco bom. Você vai deixar essa imagem registrada de uma forma o melhor possível. Tá? E aí, depois que você mudou tudo que era possível mudar, como eu falei, se cada mudança que você fez, o resultado não foi legal, volte para a condição anterior. Ok? Como um dimer, põe som, tira som, aumenta o volume um pouquinho só, ou como for bom para você. O registro na sua mente é seu. Ok? E você vai ter que mudar. Vai ter não, né? Você vai mudar se você quiser. Para que fique excelente para você. Mudou o que tinha que mudar? É só isso. Abre os olhos e imagine como vai ser o seu futuro. Imagine que a próxima vez que você desempenhar esse comportamento, como é que você vai se sentir? Tem que se sentir muito bem. Só isso. Parece pouco? Não é pouco. Você está mudando uma imagem dentro da sua mente. Outra coisa, gente, tá? Sempre tenha respeito. Respeito com você, com a sua mente. E é só isso mesmo, como foi perguntado. Então mude o que tem que mudar. E depois, como a gente chama na PNL, ponte ao futuro. Como vai ser o seu futuro com essa imagem alterada? Faz um teste, gente. Não acredita em mim. Testa. Aliás, com tudo na vida. Não acredite em ninguém que te fale alguma coisa. Testa se funciona. Faça um teste. E depois, veja o que acontece. E é realmente só isso. Mais nada. Mais nada. Essa técnica eu uso com uma frequência absurda. Por quê? Porque ela é simples. E normalmente, aquilo que é simples tem o resultado mais profundo dentro da gente. Tá? E como eu falei, eu vou ler um texto do Fernando Pessoa, que tem tudo a ver com o que a gente falou aqui, gente. A gente tem que procurar a nossa felicidade. Né? Antes de ler, tem mais uma perguntinha. Se você pode usar para qualquer coisa. Qualquer coisa é bem abrangente, mas para qualquer comportamento seu, pode e deve. Gente, se você sofre com um comportamento que você não gosta em você, mude ele. Muda a imagem que ele está registrado dentro de você. Tá? O que é mudar uma situação dentro de você? Tá? Se você tem algo que não está legal,
Esse não legal, que imagem você vê? Muda a imagem. Muda a imagem. Ok? Muda o registro. E se você mudou o registro, você mudou o seu comportamento. Você criou um comportamento novo. Então, para aquela ação, você vai ter uma reação diferente. Muito provavelmente. Testa. Gente, não desista na primeira vez. Ok? Seja persistente com o que você quer de melhor para você. Tá? Vamos lá, então. Olha lá, tem mais uma pergunta. Eu tenho dificuldade de imaginar e identificar o que se manifesta como mudança necessária. Você tem dúvida daquilo que você quer? Tá, então imagine essa dúvida. Essa dúvida sua, ela é registrada como uma imagem. Muda essa imagem e vê o que acontece. Muda a imagem. Muda. Como que essa dúvida está registrada em você? Muda o registro. É assim, eu quero mudar algo. O que está hoje? Ele está de que forma? Com que imagem? Você muda a imagem, você muda o registro, consequentemente você mudou você. Ok? Vamos lá. O que Fernando Pessoa falou sobre felicidade? Gente, eu não vou conseguir ler o texto do Fernando Pessoa. As pessoas são bem interessadas. Vamos lá, então, que eu acho isso muito mais importante do que ler um texto, ok? Tipo assim, ó, o que está sendo perguntado. Muda a imagem da dúvida para uma certeza, por exemplo? Pode ser. Pode ser. Mas o que eu falo? Você tem a imagem registrada da dúvida. Para esse caso específico, teria que fazer uma outra técnica que ela é mais efetiva do que a que eu passei agora. Tá? Talvez a técnica que eu estou passando agora, como você não tem certeza de algo, né, você quer implantar uma certeza nova, teria que ser uma técnica diferente. Tá? Se você quiser me falar comigo depois no privado, eu tento explicar para você com mais calma qual seria essa outra técnica. Como eu disse, eu teria que ficar aqui algumas horas tentando falar algumas coisas para tentar atender individualmente cada pessoa. Porque cada processo, gente, é um processo. Por isso que a gente chama de indivíduo. Não tem duas pessoas iguais. Cada um é diferente. Então, eu tive até, muitas vezes, que desenvolver uma técnica específica para aquele processo. Eu fiz isso algumas vezes com o meu filho também. Tá? A pessoa me perguntou, eu tenho esse problema e eu quero mudar. Às vezes eu não achava qual técnica específica eu poderia usar, eu criei uma. Tá? Mas como fazer isso? Gente, é aí que eu falei, eu estudei mais de 1000 horas, eu treinei mais de 1 ano só comigo mesmo, fora as pessoas que eu atendi. Então essa bagagem que eu tenho me ajudou, me ajuda a de repente criar algo específico para a pessoa num caso determinado, ok? Mas para esse caso, eu tenho uma dúvida para uma certeza, essa técnica não serve, tá? Teria que ser uma outra, talvez uma ancoragem, que é algo que eu posso explicar, talvez uma outra live, tá bom? Ok? Se alguém tiver mais alguma pergunta, gente, eu tô aqui, tá? Para mim é muito mais interessante tirar a dúvida de vocês do que outra coisa, tá? É muito melhor a gente dirimir as dúvidas e deixar as pessoas sem dúvida, claro, né? Do que qualquer outra coisa, tá? Esse, na realidade, é o meu objetivo, tá bom? Então é isso, eu vou deixar o texto para outro dia, a gente está se prolongando um pouquinho a mais, mas eu acho que foi muito mais útil a gente estar respondendo as perguntas que foram feitas do que qualquer outra coisa. Mas eu quero agradecer a todos que puderam estar aqui nessa meia hora que a gente ficou junto,
vocês puderam me ouvir aqui. Para mim é muito gratificante tudo isso. Muito obrigado e fiquem bem aí, fiquem em paz, tá? Um abraço a todos.